Olá, Jornal Sport News no ar. Diego Souza estreia, mas São Paulo apenas empata por 0-0 com o Novo Horizontino e sai vaiado do Morumbi. O São Paulo começou pressionando e teve a sua primeira chance de gol aos 6 minutos, quando Lucas Fernandes desviou de cabeça belo lançamento de Jusilei e pegou Oliveira de surpresa, mas o goleiro se recuperou a tempo de fazer a defesa. Aos 14 minutos, após boa troca de passes pela esquerda, Petrus recebeu no meio e arriscou de longe, acertando a trave direita de Oliveira. Aos 22, Shailon recebeu o lançamento na direita, invadiu a área e tocou para trás. Marcos Guilherme chutou tirando do goleiro, mas o lateral Tony salvou em cima da linha. O tricolor voltou a ameaçar a meta aurinegra aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio no segundo poste, Brenner subiu mais alto que a marcação e testou rente à trave. Chegando a ter 65% de posse de bola no primeiro tempo, o time da casa não conseguiu transformar as 4 chances de gol em vantagem no placar. O goleiro do Novo Horizontino foi obrigado a trabalhar logo aos 3 minutos da etapa complementar. Após cobrança de escanteio pela direita, Éder Militão cabeceou no chão, no canto direito, mas Oliveira caiu rápido para espalmar. Aos 13 minutos, atendendo a pedido da torcida, Dorival Júnior colocou Diego Souza no lugar de Lucas Fernandes. Pouco depois, novamente após apelo das arquibancadas, Cueva substituiu Brenner. Aos 25, após rápido contra-ataque, Cléo Silva aproveitou sobra na área, bateu cruzado e marcou. A auxiliar, contudo, invalidou o gol por impedimento corretamente. As alterações não surtiram o efeito desejado e a equipe visitante quase abriu o placar aos 31 minutos. Após recuo errado, Juninho saiu na cara de Sidão, driblou o goleiro, mas na hora de chutar foi travado por Rodrigo Caio, que salvou o São Paulo. Aos 40, após bate-rebate na área, o garoto Kaique foi derrubado por Cléo Silva, mas o árbitro Luiz Flávio de Oliveira não marcou o pênalti, provocando muitas reclamações do tricolor, que segue sem vencer em 2018. A arbitragem foi de Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Tatiane dos Santos Camargo e Vitor Carmona Metestein. Público de 17.171 torcedores para a renda de R$ 411.131. Cartões amarelos do São Paulo: Rodrigo Caio, do Novo Horizontino, Oliveira, Adilson, Jean Carlos e Éder. São Paulo continua sem vencer, né? A torcida do São Paulo já tá perdendo a paciência. Mas é 2 jogos, mas o São Paulo não vem apresentando um futebol de qualidade. E a coisa no São Paulo tem que melhorar urgentemente. Próximo jogo é contra o Corinthians, né? Se eu não me engano, né? E o São Paulo tem que ajustar o time urgentemente. Não, acabam de me informar que a próxima partida do São Paulo é contra o Mirassol, quarta-feira, 24 de janeiro, às 20 horas e 45 minutos. Perdão aí pela informação, que eu disse que o próximo jogo do São Paulo seria contra o Corinthians. É na quarta rodada, no sábado, dia 27 de janeiro, às 4 da tarde, que aí sim, 4 da tarde não, 5 da tarde, que aí sim é Corinthians e São Paulo. 4 da tarde, no dia 27 de janeiro, Corinthians e São Paulo. Perdão aí pela confusão que eu dei a vocês. Próxima partida de São Paulo é contra o Mirassol, quarta-feira. Mas isso não tira o parêntese de que a equipe do Dorival tem que melhorar, porque contra o Mirassol vai com a garotada de novo, e a garotada não tem a responsabilidade do que o Dorival tá fazendo. O Dorival tá chutando para escanteio o Paulistão e o São Paulo ainda não venceu, só fez 1 ponto até agora. E contra o Mirassol, se o São Paulo não colocar o time titular, perde de novo, perde pro Mirassol. Ontem à noite, Corinthians e São Caetano duelaram pela segunda rodada do Paulistão. E o Timão
agora sim fez seus primeiros 3 pontos na tabela do Paulistão e goleou o time do São Caetano por 4-0 no Pacaembu. O primeiro tempo da partida teve quase o mesmo tempo de bola rolando do que de bola parada, mas não por culpa dos jogadores. Aos 7 minutos de jogo, quando o Timão já havia perdido uma chance com o Jadson, as luzes do estádio Paulo Machado de Carvalho se apagaram, desde os refletores até aquelas que iluminavam as cabines da imprensa. Dali seguiram 31 minutos decorridos para o belo gramado do local voltasse a ficar radiante com jogadores correndo sobre ele. O retorno do embate, porém, mostrou o alvinegro ainda mais ligado na partida, sempre buscando o Cleison pelo lado esquerdo. Rápido, o corintiano levou muita vantagem sobre o lateral direito Pedro, que passou a metade inicial sem conseguir nem sequer um desarme. A primeira chance veio aos 12, quando em contra-ataque Rodriguinho acionou Romero e viu o paraguaio chutar cruzado, parando em Elton Leite. Pouco depois, o mesmo Rodriguinho entrou driblando na área adversária após boa jogada de Juninho Capixaba. Foi travado na primeira tentativa e na sequência viu Leite praticar outra boa defesa. O ritmo foi tão intenso que não demorou para o placar ser aberto. Em outro grande lance de Capixaba, Rodriguinho pegou a sobra, acionou o Casim e o turco só ajeitou para Jadson, que chegou batendo colocado. Dessa vez, sem chances para o goleiro. Mesmo com vantagem no placar, o Timão seguiu pressionando em busca do segundo, mais uma vez apostando nas laterais como sua maior fonte de jogadas. A imprecisão de Cleison na finalização e o claro nervosismo de Casim, porém impediram que o segundo chegasse até o intervalo. Com muitas dificuldades para criar, o azulão ainda deu 2 chutes de fora da área com Chiquinho, mas pouco exigiu de Cássio. Sem substituições, os dois times voltaram apenas mudados na atitude dentro de campo. Depois de pressionar e dominar o adversário, o alvinegro paulista recuou suas linhas, parou de marcar firme e deu espaço para os donos da casa. O azulão chegou a ensaiar uma pressão e quase conseguiu um empate aos 13 minutos. Após escanteio batido por Niltinho, Regis subiu mais alto que a zaga e cabeceou rente à trave direita de Cássio. Percebendo a inoperância ofensiva, Carille mandou a campo Júnior Dutra e tirou Casim, recebendo uma mistura de aplausos e vaias da torcida, enquanto o camisa 18 parecia não acreditar que pouco fez em nova chance. Foi aí que aconteceu o minuto decisivo do embate. Numa mistura da péssima fase que atravessa o centroavante turco, a estrela do técnico e do substituto, além da rapidez de pensamento do goleiro Cássio. Na cobrança de falta que interrompeu o jogo para a substituição, Wesley bateu na segunda trave e Domingues chutou de primeira para marcar. O defensor, porém, estava impedido. Enquanto o São Caetano ainda comemorava, Cássio bateu rapidamente a infração e deixou Cleison do mano a mano pela esquerda. O corintiano cruzou, Sandoval se atrapalhou e Dutra, em seu primeiro toque, bateu por baixo do goleiro para ampliar. O gol relaxou a equipe corintiana, que passou a trocar passes com mais facilidades no campo de ataque, envolver a defesa adversária. Dutra quase fez outro de calcanhar, mas parou em defesa de Elton Leite. Aos 30, porém, o goleiro foi vencido pelo atacante, sem que ele mesmo encostasse na bola. Após passe de Jadson, o atacante não conseguiu alcançar, mas fez com que o arqueiro caísse para o lado e deixasse a redonda entrar lentamente no seu gol. Numa espécie de ataque contra a defesa, sem grande aplicação tática dos dois times, o azulão poderia até ter feito o seu gol em bobeira de Juninho Capixaba, que entregou a bola para Vinícius Quis. Pedro Henrique, porém, mostrou boa recuperação e travou o chute. Quase numa resposta, o Timão chegou à goleada. Em bola trabalhada por Dutra e Cleison, Camacho recebeu na área e abriu para Ángel Romero, que chutou no ângulo para selar 4-0 para a equipe do Corinthians, diante do São Caetano, no estádio Paulo Machado de Carvalho. Com a arbitragem de Flávio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Maniz e Rogério Pablo Zanardos,
Público 7.348 pagantes para a renda de R$ 238.230. Cartões amarelos foram apenas 2, um para cada time. Chiquinho recebeu o cartão amarelo pela equipe do São Caetano e Gabriel para a equipe do Corinthians. Corinthians, primeira vitória na temporada 2018, com apagão, né, que teve mais de 30 minutos no estádio Pacaembu. Pouca gente, né, para um jogo do Corinthians. Mas também choveu muito, alagou São Paulo inteira, choveu muito ontem, então é compreensível que tem um público baixo. Agora outra vez que eu vou dizer, casinho não dá, pô, casinho não dá. Se você for apostar em casinho, você não vai sair do canto nunca. Graças a Deus o Fábio Carille tirou o casinho e botou o Júnior Dutra. Graças a Deus, porque senão o Corinthians tinha ganhado de 1-0 no sufoco. O casinho não joga nada. Quando tem o Corinthians e tem um casinho em campo, o Corinthians tá jogando com 10. Ah, que conversa. Agora vamos falar sobre o Palmeiras, que ontem venceu o Botafogo de Ribeirão Preto com um gol de Borja e venceu a segunda consecutiva e segue 100% no Paulistão 2018. O primeiro tempo, disputado com calor intenso na cidade de Ribeirão Preto, teve poucas emoções. O Palmeiras manteve a posse de bola durante a maior parte do tempo, mas foi incapaz de criar chances de gol e viu o volante Felipe Melo falhar ao tentar lançamentos longos. O Botafogo de Ribeirão Preto chegou a incomodar o goleiro Jailson na etapa inicial. Após cobrança de falta de Dodô, o palmeirense espalmou e Antônio Carlos impediu Nailor de completar. Lelê deu trabalhos a Marcos Rocha e após arrancar pela esquerda cruzou para a finalização perigosa de Bruno Moraes. O Palmeiras melhorou um pouco nos minutos finais do primeiro tempo. Borja recebeu o lançamento de Antônio Carlos, mas o goleiro Thiago Cardoso se antecipou. O camisa 1 botafoguense voltou a trabalhar ao espalmar chute de fora da área desferido por William Bigode. O time alviverde voltou para o segundo tempo disposto a inaugurar o marcador e atingiu o objetivo logo aos 8 minutos. Em uma saída errada do Botafogo de Ribeirão Preto, William Bigode conseguiu tomar a bola. O atacante tabelou com Miguel Borja pela direita e cruzou para o próprio colombiano completar. O Palmeiras assustou novamente um chute de William Bigode pela direita, defendido por Thiago Cardoso. E em finalização de calcanhar de Dudu, espalmada pelo goleiro botafoguense. Pouco depois, aplaudido pela torcida, Keno foi colocado por Roger Machado no lugar de Borja. Em sua última participação, antes de sair para a entrada do volante Bruno Henrique, Lucas Lima acertou o travessão adversário em cobrança de falta. Com o meio de campo reforçado, o Palmeiras conseguiu administrar o triunfo e ainda desperdiçou boa chance de aumentar com Dudu, que chegou a driblar o goleiro e perdeu a bola. Palmeiras até agora, o Santos ainda vai jogar hoje e pode se igualar ao Palmeiras. É o único grande que segue 100% no Paulistão. O Corinthians ganhou a primeira ontem, São Paulo segue sem ganhar. E o Santos joga hoje no Paulistão à noite contra a equipe do Bragantino, né? Então, essa foi a rodada dos grandes no Paulistão. Ainda falta o Santos jogar, como eu já disse hoje, contra a equipe do Bragantino. Agora estaduais pelo Brasil, no Carioca Série A ontem, Vasco da Gama 4, Nova Iguaçu 2. Os gols do Vasco foram de Ferreira da Silva aos 17, André Rios aos 30, Iago Pikachu aos 84 e Andrei aos 90, né? Isso aí porque não estamos dizendo 45 segundo tempo, 30 segundo tempo, estamos dizendo no tempo total da partida. O Nova Iguaçu marcou com Henrique e Bruno Schmidt. O Flamengo venceu ontem no Carioca Série A também o Cabo Friense. Gol de Vinícius Júnior aos 33 primeiro tempo. E no clássico entre Fluminense e Botafogo deu 0-0. No Gauchão, o Internacional venceu por 3-0 Novo Hamburgo. E o Grêmio perdeu por 5-3 para o Caxias. Pelo Campeonato Pernambucano Central, venceu por 3-0 o Clube Náutico Capibaribe.
O Sport venceu 2-0 o Afogados, também pelo Campeonato Pernambucano. O Santa Cruz perdeu para o América por 2-0, também pelo Campeonato Pernambucano. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro derrotou o Democrata por 3-0. O Cruzeiro empatou 0-0 com a Caldense, também pelo Campeonato Mineiro. O América Mineiro empatou 1-1 com o RT. E palpite hoje, Santos e Bragantino, 10 segundos. 1-0 Santos. Jornal Sport News fica por aqui, até amanhã, né? Tchau, Jornal Sport News ficando por aqui.